Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Estamos no ar com o MDA, seja um navio pirata ou uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana vamos viajar no mundo dos mangás. Eu sou o Raul e mangá já tá tão caro, já tem tanto no mercado que eu nem posso comprar e eu ainda vou pedir mais. Fala pessoal, aqui é o Luiz Hunziker do Moshiroi e não imprimir os mangás que eu quero aqui no Brasil é golpe, já tá decreto de lei, Sérgio Moro já falou. Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes da artes do mangá, aqui é a Mari da Mangás Brasil. Qual é a frase? Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes de todo o Brasil. Maurílio, choque de cultura. Ah, faz sentido. Ah, tá, nossa, mano. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei. Nossa, gente! É que choque de cultura já é cringe. É verdade, cara. Choque de cultura já é de outra geração, já é pra... Ai, cringe. É sim. Acho que acabou esse negócio, né? Tudo que não tem no TikTok é cringe, basicamente essa é a regra de hoje em dia. E se você não ouviu esse programa no TikTok, encontre com a gente após os eventos. Mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Catum, Grindcast, Sakuga Brasil, OPEX, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo, terceiro andar, ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crunchyroll, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. E de volta pros e-mails, e como sempre não estou aqui sozinho. E aí, Lucas? Bora, vamos que vamos. Dale. Dale, mas antes dos e-mails tem os recadinhos. Qual é o recadinho aí, Lucas? Ah, mas eu não vou ler esse nome aqui não, Raul. Ah, 30 anos de pista, tu quer me vir com... Ah, tu tá de sacanagem. Não. Eu deixei o link pra provar que isso não é culpa minha. Ó, Sheila Mel. Pode ser só Sheila. A Sheila Mel, que tá, o sobrenome pra quem quiser saber é Saco. Bom, a Sheila falou assim no comentário, Cast Top, quando que o MDA vai ter seu próprio site qual Animistic? Aliás, estou na guarda de um cast de One. Cara, a gente tem, lá no Animistic, a gente tem tanto o episódio de One Punch Man quanto de Mob, né? Temos. Sobre o site, cara, na verdade o MDA, ele praticamente é um quadro do NSV, ele tá dentro do escopo do site, né, do NSV. Então, ele não precisa de um outro site pra isso, igual o Animistic. Quando era separado, quando o Animistic era o nome do site e do podcast, então acabou sendo uma coisa só. Mas depois que veio pra gente, virou um quadro e virou MDA. Então, nem compensa pra gente fazer um site só pra ele, até porque é um gasto a mais, né, mais servidor e tudo mais. A gente já tá pagando o servidor do podcast, ainda teria o servidor do site pra isso, e é um custo muito alto pra algo que não é tão necessário assim. E vamos aí pros e-mails, né, Lucas? Exatamente, temos um e-mail aí do Tarso Mendes, de 17 anos. E ele fala: oi pessoal, não sou de escrever e-mails, mas tive que vir a aplaudir de pé o episódio de vocês sobre Jojo. Hilário e extremamente informativo. Parabéns pelo ótimo trabalho de todos. Comecei a rir sozinho no ônibus quando ouvi pela primeira vez. Ouvi 3 vezes. Deve ser mó vergonha alheia ficar rindo alto no busão, tá ligado? Ainda mais, tipo, dependendo de onde ele morar, assim, se for tipo São Paulo, que o ônibus tá sempre lotado. Eu sei como é, eu já fiquei rindo sozinho, ouvindo podcasts no trem, tá ligado? Tipo assim, e aí eu ficava me controlando pra não rir. E aí o riso, ele tem um paradoxo, né? Que quanto mais você não quer rir, mais vontade de rir você tem, tá ligado? E outra, riso é que nem quando você tá bocejando, cara. Se alguém começar a rir, você acaba rindo junto, porque sim, cara. Então, quando as pessoas começam a rir de uma coisa muito engraçada no podcast, você acaba rindo junto, não dá pra segurar.
É isso que acontece quando a gente grava pro Muriel, né? O Muriel tem o riso frouxo, porra, então todo podcast que tem o Muriel, todo mundo acaba rindo muito, tá ligado? É verdade. Espero mais episódios sobre Jojo e endosso o coro de episódios por Digimon e Yu-Gi-Oh! Isso aí é coisa do Muriel, tá vendo? Você falou dele. Os pedidos do Muriel já estão começando a ser atendidos aí, ó. Vocês são feras, abraços. Bom, o de Digimon a gente acabou de fazer o Fronteira, então vai demorar pra gente fazer outro episódio. Se você não viu Fronteira ainda, tem aí. E o Yu-Gi-Oh! A gente pode dizer que em breve, cara. Em breve deve ter episódio de Yu-Gi-Oh! Aí na sua timeline. Também temos um e-mail da Fernanda Silva, de 25 anos. A Fernanda diz o seguinte: Olá, MDA. Encontrei vocês em uma pesquisa por Takagi-san, mas achei muito, mas muito divertido. E melhor, vocês agregam fatos ao podcast. Poucos podcasts conseguem balancear tão bem informação e diversão. A maioria dos que ouvi ou eram chatos tentando trazer um TCC em formato de áudio, ou eram besteróis, cercados de achismo e sem nenhum tipo de comprometimento com a pesquisa. Ganharam um ouvinte. Já comecei a maratona e achei super interessante e diferente o podcast musical de vocês. Aguardo mais episódios com a temática. Beijos a todos. Fernanda, fico feliz. Acho que é uma das ideias que quando lá atrás, quando a gente começou o Animística até, né? Eu, Raul, né? Nós tínhamos o Barotar. E a ideia sempre foi essa, né? Uma conversa de amigos, assim, mas com alguma... trazer pra quem tá ouvindo alguma informação, sabe? Não só a nossa opinião, mas realmente alguma informação, agregar algo, né? Eu acho que quando a gente tinha uma experiência podcast, foi sempre uma meta nossa, né? Balancear realmente isso. E se a gente te agradou por isso, eu fico feliz porque realmente é um dos nossos objetivos. Então, agradeço o carinho. É isso aí que o Lucas falou, cara. A gente fica muito feliz aí toda vez que as pessoas vêm aí com esse feedback sobre diversão e informação, porque sempre foi, eu acho que a maioria das reuniões que a gente teve desde o Animistic, a pauta principal era sempre, olha, agregar informação, mas deixar o podcast divertido. Não pode deixar de ser uma conversa de bar, mas tem que ser uma conversa de bar que agrega informação. Sobre o podcast musical aí, esse aí já tem um gravado aí, em breve já vai aparecer pra vocês aí um podcast musical. É verdade, eu já tinha até pensado que tinha saído aí, mas vai sair em breve. Disseram eles. Olha o easter egg. Olha aí. Inclusive, podcast musical deve sair semana que vem. Tudo depende de você, Raul. E é isso, pessoal. Esses foram os e-mails e recados da semana. A gente fica sempre muito feliz e agradecido aí por vocês doarem um pouquinho do seu tempo pra dar um feedback pra gente. E, Lucas, oi. Todo mundo tem aquele mangazinho que a gente gostaria que viesse pro Brasil um dia, né? Sim, eu tenho vários. Eu quero muito o World Trigger. Tô esperando ansiosamente. Será que o World Trigger tá nessa lista? Então bora ouvir. E voltamos dos e-mails e a brincadeira é o seguinte. Hoje vamos falar de mangás que nós gostaríamos que fossem publicados no Brasil. Primeiro nós vamos falar dos mangás que a gente gostaria que fossem publicados pela primeira vez, né? Que nunca foram publicados aqui. E depois vamos falar de mangás que gostaríamos que recebesse uma nova publicação, que tá aí fora do mercado, a gente não acha mais, a gente ainda quer comprar. Eu falei, se o mangá sumiu no mercado, você quer comprar? Aí você já começa a dar aquela crise de ansiedade, já começa a olhar lá no Mercado Livre, lá, R$500 uma edição de mangá, começa a dar esses faniquitos aí. No Mercado Livre ou daquela grande loja de mangás também, que vende mangá antigos a 500 conto. Boa essa daí. Essa aí você deve conhecer também. Eu fiz vídeo sobre ela já. Olha aí, que beleza. Que é um vídeo de comédia que eu cito esse negócio, mas é bizarro. Não quero nem falar sobre isso, deve dar gatilho. Mari, qual é o primeiro mangá que você vai indicar? Eu não posso indicar outra coisa que não seja da Clamp, porque eu sou uma clampeira de carteirinha, isso eu não escondo de ninguém. E o meu mangá que eu vou indicar é XXX Holic. O Rei, né? Isso. O Holic Ray, ele já saiu, ele tá com 3 volumes já publicados, encadernados, ele tá em andamento. Ele é uma continuação praticamente direta do primeiro Holic. E, gente, precisa vir pro Brasil, gente. É esse que vai ganhar uma versão nova agora, Full Blaster lá, capa de ouro, página de prata, não. Não, esse é o tradicional, é o primeiro. O Rei é relativamente novo, se não fossem os hiatos. São 4 volumes que saíram até o momento. Já editaram o quarto? Que legal. Ó, Mário, eu vou criticar a sua escolha. Por quê? Eu tenho coceira de mangá hiato. A Clamp trabalha no tempo delas, elas vivem em outra realidade onde Mokona é o grande deus. Elas vivem num outro tempo, tá no tempo dela. Deixa os moleques brindar, né? Deixa os caras dar skate. Eu gosto muito de Clamp, é tudo muito bonito, mas eu não tenho paciência
pros hiatos da Clamp, não, cara. Eu acho que o Holic, o mangá, é maravilhoso. Porém, continuação que eu vou saber nem se eu vou estar vivo pra ver o final, eu tô de boa, cara. Já me basta o Togashi. Não, acho que a Clamp não vai demorar tanto assim não pra finalizar essa história. Meu Deus do céu, a gente precisa saber o que acontece com a Tanuki. Na verdade, é que a Clamp, eles vão de um em um, né? Eles vão lá, faz um pouquinho de Sakura, aí vai lá, volta com o Gate 7. Gate 7 é ilusão coletiva, nunca aconteceu, isso nunca vai voltar a ser publicado. New Pop deve estar esperando até hoje aí o novo volume. Pode falar mal da editora no podcast? A responsabilidade é sua. Eu só tô aqui pelo entretenimento. O processo vai pra Mari. Exatamente. O MDA, ele não se responsabiliza por processos, certo? Ligados a reclamações com editoras. Fala seu nome completo, seu CPF, Mari. Pra cada chegar o processo, já chegar no seu nome. Corta essa parte. Não corta não. Não, já corta não. Falou mal de todas as editoras. Falou. Não, é que eu ia falar assim, o Gate 7 não tá nem cancelado, ele não tá em ato, ele tá demorando normalmente, porque o Top demora pra lançar o próximo volume. Eu li Shobits, acho que da Clamp. Eu li Sakura. Eu li... eu tenho Tsubasa Reservoir Chronicles aqui em casa, que eu nunca li também. Mas eu nunca li Holic. Nunca li. Tipo, é tão melhor que os outros, assim, da Clamp? É, sim. Não acho, mas é uma boa história. É uma ótima história da Clamp. Só que eu acho que Sakura ainda tá na frente por toda a mística envolvida. E vamos ser sinceros, né? O que as meninas da Clamp fazem com Tsubasa é maravilhoso, né? Conseguir juntar todo ali o universo. Tsubasa veio pra arrematar tudo, eu acho lindo a forma com que elas construíram. Mas Holic não tá longe disso. Holic também entra dentro desse universo compartilhado e faz sentido, as coisas que acontecem em Holic refletem diretamente nos outros mangás também. E é isso que é o legal da Clamp. Eles trabalham num MCU muito antes do MCU. É verdade. Inclusive, o pessoal, o Iabu aí vai querer me bater, mas pra quem não conhece, Tsubasa é o Heroes da Clamp, viu? Ah, não, que comparação. Tá vendo? Já estão querendo me bater aqui. Não, não faça isso. Desqualifica Tsubasa. Tsubasa colocou os personagens no universo diferente antes de Jojo. Eu acho que não. Faz de conta que sim. Tá bom. Conta pra quem? É que o Araki é um deus. A gente pode... não é sobre Jojo. Não é. Por que tudo descamba pra Jojo no final? Esse que eu fico chocado. O subtítulo desse episódio não é um podcast sobre Jojo. Você sabe por quê? Porque no fim das contas, o mundo descambou pra Jojo, cara. Você achava que era uma grande piada que nunca ia acontecer e olha o Brasil aí. Quem venceu a Fazenda? A Jojo todinha. Jojo todinho? Tá, respondido, pronto. Vamos falar aqui então de uma outra obra que eu acho que deveria muito vir pro Brasil. Sinceramente, foi uma das primeiras obras que eu li online, assim, sabe? Na época que você baixava os PDF pra ler, sabe? Tipo, não tinha muita coisa de scan, assim, boas, assim. Então eu baixava os PDFão pra ler, lia nos PDF. Tinha um pendrive de mangás que eu carregava pra lá e pra cá, que nele tinha Bitum. Ai, que bosta. Tinha Bitum, tinha esse daí, tinha Alharaido e mais uns dois lá, acho que Attack on Titan e Walking Dead. Era isso que eu lia na época dos PDF da vida. E esse daí eu gostei muito na época que eu estava vindo de um término, não de relacionamento, mas de um mangá, que foi o Alharaido, eu tinha acabado de finalizar ele. Eu queria uma coisa fofa, sabe? Eu preciso de uma coisa fofa, preciso de uma coisa pra me deixar chonadão. E aí eu achei esse daqui, que é o Hirunaka no Yusei. Na verdade é Ryusei, que tô fazendo japonês, eu tenho que falar certo, senão meu sensei me bate. Hirunaka no Ryusei é mangá de Mika Yamamori, ele é um shouju, ele foi lançado pela Shueisha lá no Japão, ele é da revista Margaret, né? Ele teve 12 volumes, foi finalizado já, e é uma história muito, muito bacana, que a protagonista, ela veio do interior, ela chama Suzumi, né? Ela vai pra Tóquio pra morar com o tio dela, e lá ela acaba conhecendo um cara que eles se trombam lá, e ele ajuda ela, não lembro exatamente qual que era a situação agora, e ela acaba tendo coisinhas pelo cara, só que ela descobre que ele é o melhor amigo do tio dela, que vai cuidar dela em Tóquio, né? E também ele é o professor dela, que é o Shishu, né? O Shishu, ele é professor dela também. Então ela, opa, peraí, isso aqui não está certo, não. O professor não posso me apaixonar pelo professor. E ao mesmo tempo ela vai se aproximando do Mamura, que é um cara também, tipo, mais quietão na dele, mas que acaba demonstrando sentimentos e coisinhas por ela. Cara, é uma comédia, comédia não, né? É uma comédia, entre aspas, também, mas o romance dele é muito fofinho, muito
muito bonitinho. Para um pouco pra pensar, hoje em dia esse negócio de professor assim, não dá muito certo, né? Muitas obras já fizeram isso, sim, mas não, eu acho que o Hironaka no Hyosei, ele faz de uma forma muito bem colocada, muito bonitinha, não fica nada forçado, né? Não é nada que você dá aquela bufada, tipo, puta que pariu, que tô fazendo isso aqui no meio da história. Cara, não sei, eu sentia coisas quando eu li esse mangá que eu achava muito fofo. Eu era totalmente Team Mamura e adorava essa história. Depois que você terminou o Haraido, você falou assim, agora eu quero encontrar um mangá que não me engane, né? A Haraido engana, assim, o Haraido tem uma relação de amor e ódio. Eu tenho algumas obras que têm relação de amor e ódio. O Haraido é uma delas, porque foi o primeiro shoujo que eu assisti na minha vida. Sim, o anime, e aí aquela merda que a gente não sabia na época, não sabia, né? Anime de 12 episódios. Beleza, que legal. E quando vai sair o 13º? Não existe, né? Então vai pro mangá pra ler. Aí eu li Haraido, tipo, loucamente. Comprei, tenho aqui, inclusive, na minha coleção. Eu acho muito melhor que Furifura, inclusive. Me julguem, mas eu acho o Haraido muito melhor que Furifura. Tem uns dilemas maiores que Furifura, parece que eu tô assistindo uma malhação vidas adolescentes, sei lá como chama, que não tem muito drama, sei lá. Mas aí eu fui pro Hironaka no Hyosei, que, na verdade, acho que a tradução dele em português seria, tipo, sei lá, cadente durante o dia, sei lá, cadente de dia, uma coisa assim. Cara, eu acho muito maravilhoso a forma que a história é contada. A protagonista, a Suzumi, ela é muito legal porque ela não é bobinha, ela não é aquela personagem que é enganada, que briga pelo que ela gosta, né? Não, ela fala na cara, ela é mais despojada nesse ponto, né? Coisa que as protagonistas da Yu Sakusaka precisam aprender um pouquinho, talvez. Mas no final eu acabo gostando mais de Hironaka no Hyosei do que do próprio Haraido hoje em dia. Eu acho que é uma obra muito boa, muito gostosinha de ler. Tem aquele confi mangá, né? Aquele mangá pra você ler e não se preocupar, você só lê, sabe? Você vai virando a página e não se preocupa com nada, não tem que sofrer. É tipo isso daí. É uma história muito boa pra isso. Não li ainda, mas fiquei interessado só de saber que a personagem principal é palpável, que é muito importante. Ela tem os dilemas dela na história. Ela é otaku pra caramba, ela é fã de mangá. Tipo, ela é muito fã de mangá na história, isso eu acho bem legal. Por ela ser do interior, ela acaba se deslocando um pouco, né, na escola. Mas aqueles dramas mais normais. Só que a forma que as coisas são retratadas na história são muito bem colocadas. O Mamura é um personagem que evolui bastante na história. Os sentimentos dela pelo Shishio também é uma coisa que, tipo, vão misturando, né? Porque como ela vem do interior, ela é meio inocente nesse aspecto de relacionamento, né? Ela não é uma pessoa que entende muito do que é gostar, o que é amar, o que é algo platônico nesse sentido. Então, é isso que balança um pouco ela na história, mas é uma personagem muito legal, tipo, eu gosto muito, muito, muito da história. Eu achei muito legal essa história. Eu gostaria muito que saísse por aqui pra eu poder ler também. Ainda mais sendo da demografia que é, né, cara? Que muitas vezes parece que o mangá tá escrito shounen na revista lá, é certeza que vai vir pro Brasil, mas quando é um shoujo ou um josei é muito mais complicado, né? Infelizmente, sim, ainda se tem essa ideia de que os leitores são majoritariamente homens e que os mangás que são de interesse do público brasileiro são majoritariamente shonens, mas eu acho que isso é uma ideia que está sendo quebrada e está sendo desmanchada aí com os anos, e 2021 veio para provar isso, porque as editoras estão experimentando gêneros e demografias novas, e isso está funcionando muito bem. Embora a gente tenha muito mangá no mercado ultimamente, é muita diversidade. Então você pode escolher o que você quer de acordo com o seu gosto pessoal. Você não tem mais aquele problema de chegar na banca e só ter shonen de lutinha, como foi uns anos atrás. E sem falar que demografia hoje em dia é uma coisa muito caída, né? Porque se você pegar uma revista, você tem diversos gêneros dentro da demografia. Você tem histórias, inclusive, que se você pega um tanco e lê, você acha que é de uma demografia diferente. Mas isso é muito cultural e muito intrínseco do Japão, né? Quando ocidentalizou-se aí os mangás, esse tipo de demografia, que é esse estudo de público japonês para essas revistas, ele deixa um pouco de fazer sentido pra gente, porque justamente a gente tá mais apegado ao gênero do que a faixa etária e a demografia que aquele mangá é designado. Eu gosto de usar o exemplo de Paradise Kiss para falar sobre isso, porque Paradise Kiss é um josei, e quando você lê Paradise Kiss, você percebe que é um josei, porque josei geralmente é aquele romance com aquela carga dramática, né, do dia a dia, da vida, mais do que um mero romance, e ele poderia ter sido publicado numa revista shoujo, com certeza, mas a primeira publicação de Paradise Kiss foi numa revista de moda. Então hoje a gente percebe, uma revista de moda, ela tem um certo público, né, mulheres adultas que se interessam por moda,
por tendências, e a gente entende um pouco a demografia das revistas japonesas, porque shoujos são para moças, adolescentes, que se interessam por temas adolescentes. E aí, isso faz sentido no Japão pela tradicionalidade deles. Mas ó, quando chega isso no Ocidente, deixa de perder um pouco o sentido, porque não é só uma adolescente que gosta de curtir um romance com açúcar. A arte da Miki Yamamori é muito linda. Não sei se vocês já viram a arte desse mangá, mas é absurdamente bonita. Eu acho as capas, as artes, os posters que ela faz, assim, é muito estiloso, sabe? Eu gosto muito da arte, por exemplo, da Yusaki Saka. Eu sou bem apaixonado pela arte dela, mas as artes da Mika são incríveis também, cara. Se você vê as capas, os mangás, os volumes, são muito, muito bonitos, assim. Eles têm um ar, tipo, bem meio fantasia, parece até, sabe? Alguns aspectos, assim. Tem bastante tensão de beija não beija, vai dar namoro, sabe? Tem muito isso na história, mas muito, muito mesmo. Então, pra quem gosta de ficar naquela expectativa, vai ou não vai, pede não molha, caga não cheira, tipo, tem bastante isso também. E só uma outra menção, ela tem uma outra obra que ela tá publicando no momento, que eu não li ainda, a minha esposa leu, que é Tsubaki Chou Lonely Planet, que minha esposa fala que é muito boa também, muito, muito boa. Bebe muito da mesma fonte, assim, algumas coisas, mas ela fala que é até um pouco mais interessante em alguns aspectos do que o próprio Naka no Ryosei. Eu acho que ele tem cara de Panini, assim, sabe? Cara de Panini, jeito de Panini. De Panini ele tem a cara, o jeito e o cheiro. Tipo, tirando isso, não tem nada. Tem cara de Panini, assim, pra mim. Tipo, um shoujuzão da Panini, estilão sucessor de algo da Yusaki Saka, sabe? Que eu falo isso porque eu faço muita associação disso, cara, da arte dela, do estilo da escrita e tudo mais. Me lembra muito, assim, uma Yusaki Saka com roteiro. Agora é minha vez, já falamos sobre o anime nesse podcast, mas tenho que falar também do mangá, tenho que pedir esse mangá no Brasil, panfleto até a morte, porque março vem como um leão com um Sangatsu no Lion aí, ó. Seinen de Chico Mino, drama, esportes, slice of life, publicado pela editora Hakusensha, pela Young Animal, tem 15 volumes até então, está em publicação, e conta a história do Rei Kiriyama, que ele é um jogador de show espetacular, ele tá tentando se tornar um profissional, né, chegar ao auge da liga, porém ele tem alguns dramas desde a sua infância, ele perdeu o pai muito cedo, então ele foi adotado por outra família, na outra família só o pai adotivo dele adorava ele porque ele gostava de Chogi, então o resto da família começou a ter um certo ciúmes dele, ele acabou tendo uma vida triste, solitária, vendo a vida em cinza, sem vontade de cantar uma canção feliz, porém tudo muda quando ele vai para uma nova cidade, tentar criar uma vida nova, e ele vai para uma cidade simplesmente porque a cidade tem muito rio e ele gosta de rio, e ele conhece 3 irmãs que ganham seu coração. Olha que bonito. Eu assisti o anime do Sangatsu, tipo, e confesso que eu tive que dar uma insistida, porque no começo eu tava meio, meu Deus do céu, faz alguma coisa, se mova, moço, se move, moço, acorda, cutuca o homem aí, vê se faz alguma coisa. Mas é uma história muito bonita mesmo, tipo. Eu acho que o drama, tudo mais, é muito verossímil as coisas que acontecem e o jeito que as coisas são retratadas na história. E é verdade, ele é uma obra que ela te ganha aos poucos, porque realmente, quando você assiste o primeiro episódio, até o segundo, você fala, pô, é só isso, o cara reclamando da vida, isso eu também faço, tá ligado? Tem um podcast, caramba, porra. É, eu tenho podcast. O cara podia abrir um podcast. Mas não, cara, aí você vai tendo flashbacks conforme vai passando a história dele e você vê o passado do cara. O cara é um fudido, né, velho? Vamos colocar as palavras corretas, né? A única coisa que eu acho preocupante, não vou falar preocupante, não sei se é a palavra certa, mas em obras desse estilo, né, eu acho difícil enxergar o final, tipo, qual que é o fim da história, tipo, qual que é o objetivo dela, entendeu? Como é um slice of life, como já diz o nome até, ela é muito sobre o dia a dia, o cotidiano, a rotina, e tenho medo, às vezes, de como termina, né? Tipo, a jornada, beleza, mas e o final, entendeu? Como é que vai chegar lá? Às vezes isso me preocupa um pouco nessas obras. Eu acho que é a felicidade, cara. Eu acho que é a jornada de crescimento de um ser humano, sabe? Você vê um ser humano que tá totalmente diminuído, que se vê como porco, se vê como ninguém me ama, sabe? Ele não conheceu o amor, vamos ser sinceros, ele não conheceu o amor, ele muito pequeno perdeu os pais e foi adotado por uma família que o pai adotivo dele só via ele praticamente como um novo mestre do Chogi, e o resto da família, tipo, o pai começou a destratar e o resto da família começou a tratar ele mal, e aí ele tem uma irmã que ele tem um certo sentimento por essa irmã, só que essa irmã
irmã, tipo, é muito mais complexa que ele ainda, né? É muito difícil, dói, machuca assistir, sabe? Você vê toda a história dele, tudo que ele passa, e até os outros personagens que vão aparecendo, né? Você tem o melhor amigo dele lá, que tem uma doença, e o cara tá lutando ali pra jogar Chogue. Você tem a própria irmã dele, cara, que ela era a princesinha do pai dela até o Rei aparecer, e de repente ela foi, sabe, deixada de lado pelo pai, e ela começa a virar a menina rebelde, e é palpável, sabe? É totalmente palpável. E ver um cara desse, que passou por tudo isso, começar a ter uma gota de felicidade, a felicidade vai aparecer na vida dele como gota, sabe? Ele conhece as irmãs, aí ele fica surpreso que as irmãs começam a chamar ele pra tá, tanto que ele fica surpreso quando ele chega na casa das irmãs, ele se sentir dentro de um lar, porque é um lar feliz, né? E ele não conhece isso, ele não sabe o que é um lar feliz. Então é a jornada pessoal de um cara em busca da felicidade. Não, mas eu entendo, faz sentido. Que, não sei, eu acho que às vezes esses tipos de obras, são obras que poderiam ser eternas, né? Tipo, poderia continuar contando a vida dele pro resto da vida, entendeu? Tipo, eu acho difícil só enxergar o corte dessa conclusão, né? Mas faz sentido o que você tá falando, faz todo sentido. E, na real, eu vejo essa obra substituindo a voz do silêncio pela New Pop, cara. Eu acho que Sangatsu tem muito cara de New Pop, sabe? Tem uma carinha. Assim como a Sangatsu tem uma cara de New Pop, como Fumetsu no Natae tem. Só não tem aquele formatinho pequeno New Pop, pelo amor de Deus, né? Aquele formatinho pequeno ali. Cara, eu amo aquele formatinho. Ele é bom quando ele tá mais bem acabadinho. O Fumetsu no Natae, eu achei que machucou minha mão, cara. Eu não, me incomodei lendo, sabe quando eu não achava uma posição confortável? É que nem Monster. Monster é lindo, né? Pega Monster pra ler. Parece que tá lendo a Barça. É ruim, é desconfortável, sabe? Tem coisa que é bonita na prateleira e não é bonita na mão pra ler. Eu sou muito mais um mangazinho mais molengote, mais malemolente pra virar as páginas, que você consegue ler com um pouco mais de facilidade, né, cara? Nada contra, mas eu só, assim, esse tamanho pequenininho eu tenho a impressão que é muito esforço às vezes pra abrir as páginas e tudo mais, e não fica tão confortável. Eu gosto de ler deitado, cara, então eu sofro um pouco com isso. Errado tô eu às vezes, mas... A Panini, há uns anos atrás, eles fizeram um feirão e eles venderam algumas coisas que eles usavam como referência, internacionais, pra comprar algumas coisas pros funcionários, tipo, sei lá, uma geladeira, alguma coisa assim, eu não lembro o que era na época. E eu comprei muitos mangás da Panini italiana, né, que eles usavam como referência pra fazer os mangás daqui. Todas são desse formato, todas. Malemolente? Malemolente pra abrir? Não, mesmo tipo de capa. Eu não achei a capa do Fumetsu muito mais dura. Não é mais dura, mas a questão proporção por área, entendeu? É, tipo, centímetros quadrados da capa, eu acho menor. Eu acho que talvez ele não tenha tanta movimento assim pra você abrir, sabe? Mas de novo, falando, não é algo que é, nossa senhora, não consegui ler meu mangá porque não é isso. É só uma questão de conforto pra mim na hora de ler, sabe? Então vamos entrar nas partes de republicações, as partes de mangás que sumiram, a gente não acha mais, ou foram publicadas há muito tempo, e a editora já não publica, e a gente quer, porque a gente gosta de ler, a gente gosta de gastar dinheiro com mangazinho, enfim, mangás que a gente só vai achar a milhares de bitcoins, aí no mercado negro, na internet. Vamos lá, Luiz, o que você indica aí? Eu vou, como eu falei, eu tenho algumas horas que eu sou um escravo de corpo e alma. Eu falei que... Eu não falei outra, mas eu sou escravo de Sword Art Online também. É uma bosta Sword Art, gente. Passem longe, de verdade. É horrível. Mas eu amo Sword Art. Falar de Sword Art Online é começar a entrar em drogas pesadas, né? Não, eu amo Sword Art. Meu casamento tinha um painel de giz de Sword Art Online. Eu tenho os bonequinhos de Sword Art Online. Eu compro Sword Art Online Girls Operation. Tá nesse nível. Aí, o que acontece? Tem outras paradas que eu sou muito fã, né? Muito devoto. Aí a gente entra no inoeísmo, né? Que eu sou muito fã do Inoue. Tipo, adoro Takeki Inoue. Eu tenho a Santa Trindade dos meus autores, né? A Trindade dos autores, pra mim, ela é composta por Inoue, por Jorgito, né? Nosso amigo Jorgito, e por esse cara que é absurdo, que é o nosso Naoki Urasawa. O Naoki Urasawa, eu acho que ele não é um autor só. Ele é um marco, cara. Uma entidade. Eu acho que existem mangás antes de Naoki Urasawa e depois de Naoki Urasawa. Acho que muita coisa que a gente vê hoje, a gente acha legal, Naoki Urasawa já fez 10 anos atrás, sabe? É tipo vanguarda, assim. O cara, ele arrisca e desafia alguns conceitos, algumas coisas. Existem visionários em várias áreas, né? De
produção e de audiovisual e tudo mais. A gente tem Spielberg, que é um cara que foi visionário, não tem como negar. O Spielberg, ele revolucionou o cinema, como se fazer blockbusters. Os diretores e escritores e pessoas que revolucionaram o que eles fazem. E o Naoki Urasawa, eu acho que ele revolucionou o mangá. Definitivo, assim, sabe? A forma de se contar a história é outra depois de Naoki Urasawa. E uma obra dele que já foi lançada aqui no Brasil, que se não é a melhor dele, é uma das melhores, facilmente. Tem uma história bizarríssima, mas muito bem escrita, é o 20th Century Boys. 20th, que é um seinen, ele é um mangá de mistério, drama, ficção científica também, né? Que é da Shokugakan e foi lançado na Big Comic Spirit. São 22 volumes, né? E ele conta 3 linhas do tempo na história. São 3 momentos da história. É como se fosse um passado, presente e futuro, onde o protagonista, o Kenji, né? Ele é um cara meio de meia idade. Ele é meio aquele cara average, né? O cara que ele, na média, não se destaca em nada, ele mora com a mãe ainda, ele não é um cara que deslanchou em nada na vida. E ele, quando era criança, ele tinha um grupinho, tipo um clubinho, sabe? Que eu sempre tive vontade de ter um negócio desse quando era criança, mas nunca tive. Era um clubinho de amigos, que eles tinham um caderninho, que se não me engano era caderninho das profecias, que eles escreviam coisas do futuro, de como vai ser as coisas, de dominação, tudo mais, e acaba que os planos que eles escreveram nesse caderninho começam a criar vida, né, nesse futuro, e é criada uma seita messiânica, e coisas que eles previam lá atrás no caderninho deles começam a acontecer de verdade. Então ele acaba tendo que, de alguma forma, salvar o futuro da humanidade, baseado no que ele fazia no caderninho dele, sei lá, com 10 anos de idade. É bizarro, mas funciona muito bem, muito bem. É um tipo de plot que só o Urasawa pode resolver, né, cara? Tem muito a cara dele. Ele é bizarro pensar assim, enquanto ele tava escrevendo Twenty, ele também estava escrevendo Monster. E quando ele acabou Monster, ele começou Pluto. Ele tava numa época que ele tava escrevendo 2 obras ao mesmo tempo, cara. E se você pegar e pensar, caraca, velho, Pluto e Twenty são da mesma época, são contemporâneos, e Pluto também, e você olha pros 3 obras e você fala, cara, como é que um cara desse conseguiu colocar isso no papel, sabe? Eu acho que o 20, ele ganha um pouco em algumas coisas do Monster. O Monster, pra mim, é a obra-prima do Naoki. É uma obra que, tanto que eu estou planejando uma tatuagem de Monster, a primeira tatuagem que eu vou fazer vai ser de Monster, porque é uma obra que ela brinca e mexe com tanta coisa de uma forma tão bem feita que é difícil você encontrar defeitos em Monster, sabe? Eu acho que Monster é uma história tão bem construída que, do jeito que ela tá, você consegue transformar em uma série, transformar em um filme, qualquer coisa, porque ela tá muito bem feita. Ele conta as histórias dele em um clima muito cinematográfico, né? As coisas acontecem de forma que a gente consome mídia hoje em dia, né? Só que Monster ainda, eu acho que ele tem um ritmo um pouco desacelerado em alguns momentos, então ele parece um novelão às vezes, né? Já 20 não, 20 é um pouco mais dinâmico, então assim, é uma obra que se você começar a ler, no primeiro capítulo, no primeiro volume, você já grudou ali e você não sai mais, cara. É muito, muito linda a forma que ele até constrói essas 3 linhas do tempo, né, cara? Ele faz um Dark da vida aí e faz o negócio funcionar muito bem. A cronologia é ridículo pra se corrigir. E o cara faz isso enquanto ele tá escrevendo filosofia com o Monster. Não, e o Naoki, ele não faz pra corrigir, ele cria o problema pra ele mesmo. Sim. Ele coloca, fala assim, gente, sabe isso aqui? Isso aqui a gente vai falar sobre viagem do tempo, tá bom? Só pra vocês saberem, a gente vai ter 3 linhas do tempo diferentes nessa história. Ele não se preocupa em corrigir nada. Ele cria o próprio problema e fala, gente, ó, a história é sobre isso, tá? O que a gente usa, às vezes, pra corrigir, vamos salvar, não, esse é o plot, esse é o foco de tudo, entendeu? Quando eu falo isso, não é que ele foi o primeiro a fazer isso, que o cara, ele é o criador desse, não, mas ele faz de um jeito muito bem feito, sabe? História com linha do tempo que converge, coisas que afetam, você tem um monte aí, você vai procurar, você vai achar várias histórias, várias obras, literatura até mais desconhecidas que mexem com isso, mas o Naoki Urasawa, ele fez isso com uma maestria, ele conduz muito bem a história, né? Eu acho que esse é o principal trunfo dele, ele sabe conduzir as coisas, ele sabe colocar as peças de um jeito na história que você não sente em nenhum momento, tem muita obra que você sente isso, né? Que você não sente em nenhum momento que ele perdeu a mão, sabe? Tem algumas obras que você pega, vai lendo e você fala assim, não, o autor se perdeu aqui, não sabe o que ele tá fazendo mais, ele tá fiando coisa aqui, tá dando uns deus ex machina pra resolver as coisas e tá enfiando coisa na história pra tentar se safar. Ele não, pode até ter se perdido realmente em algum momento, só que é tão natural, o
flow é tão legal, cara, que você não percebe. Mesmo que tenha acontecido, você é tão natural que parece algo totalmente planejado, sabe? Do começo ao fim. Ah, mas do jeito que ele é metódico, com certeza ele deve ser um daqueles mangas que já tem os finais decididos, sabe? E outra, né, cara? Você citou Pluto, você pega um mangá, você poderia ter feito o caminho mais simples e fazer uma vaca leiteira com ele. E não, o cara vai lá e transforma uma história magistral. Sim. O cara pega o deus do mangá e, tipo, eleva a obra. Ele é apaixonado pelo Osamu Tezuka, né? Ele já te falou isso algumas vezes, que ele queria muito pegar uma obra do Tezuka e transformar em fazer uma reimaginação e tudo mais. E ele fez a proposta, chegou pro filho não sei se é filho, neto agora, não lembro, o Tesca, né, não lembro agora o nome dele. Ele pegou e falou, ó, eu tô com essa proposta, essa ideia aqui, que eu quero escrever uma obra assim, assado, em cima do que seu pai fez. E ele olhou e falou, não vou deixar, não quero até uma comemoração, era não sei quantos anos de Astro Boy, ia ter uma comemoração em algum sentido em cima disso, e o Urasawa queria fazer, e ele falou, não vou deixar, porque a gente não quer deixar outras pessoas mexerem nas obras do meu pai e tudo mais. Aí ele, beleza, ele tirou o pé, só que depois ele foi lá, mexeu mais na história, mexeu outras coisas, continuou pensando naquilo e reapresentou, falou, não, ó, eu mexi na história, eu fiz um pouco diferente, eu coloquei algumas outras coisas, quero que você dê uma olhada de novo. O filho do Tezuka olhou e falou, cara, não tem como rejeitar isso aqui. Então, tipo assim, a rejeição que ele teve inicial, ele podia falar, beleza, foda-se, né, não vou mexer mais com isso. Mas ele queria, então ele insistiu, mexeu mais coisas na história e apresentou algo diferente da primeira edição, né, porque acho que até mesmo o filho do Tezuka falou assim, não, você tá querendo copiar meu pai, você tá fazendo uma coisa parecida com o que ele já fez, a gente não quer isso, a gente não quer mexer nessa parte, a gente não quer que as pessoas vinculem, né, a imagem e tudo mais de uma reimaginação dessa forma. Então ele foi lá e falou, não, vou fazer do meu jeito, então, ficaria assim na minha visão. E deu o que deu, cara. Pluto eu acho uma obra sensacional também, cara. Você olha pra ela, você vê, sei lá, é um Blade Runner misturado com, sei lá, tudo de ficção científica, de mais bizarro e psicodélico que você pode imaginar numa história. Mas olha, se Twenty voltasse, né, eu não gostaria de uma reimpressão, eu gostaria de uma nova edição dele, cara. Porque a Viz lançou, tem uma Perfect Edition dele, que as capas são maravilhosas. A capa, o título do mangá, ele tá num relevo, sabe? Ela não tá escrita, ela tá... Se você jogar contra a luz, você vê o título do mangá, uma coisa bem bizarra de pensar, sabe? O título do mangá não tá na capa, só quando você olha contra a luz que você consegue enxergar ele. É caro, tá? É carinha essa edição, ela é uma edição, tipo, 3 em 1, uma coisa nesse sentido. Mas, cara, depois da edição Perfect de Monster que veio, eu não consegui enxergar no Kurosawa vindo de outra forma, cara. Eu sou meio contra você ter algumas edições desse sentido, assim, de algumas obras, porque eu tenho algumas obras que eu vejo que não tem um histórico suficiente pra gente colocar elas numa edição desse nível, né? Mas, porra, 20th Century Boys e Naoki Urasawa merece. Já teve uma publicação normal, beleza, então vamos agora partir pro next level, sabe? Vamos partir pro próximo passo aqui, fazer um negócio um pouco mais elaborado. Monster, how should I feel? Creatures lie here, looking through the wind. Vou falar de uma obra aqui que a gente já não acha há muito tempo, é maravilhosa. Meus olhos brilham toda vez que eu releio, né? Que é um drama escolar psicológico, que é Limit, da Keiko Suenebu, uma autora maravilhosa, inclusive. Não tem uma obra dessa autora que você não vai falar, cara, isso aqui é muito bom. Ela veio a primeira vez aí pela JBC, são 6 volumes. No Japão saiu na revista Besatsu Friends, da Kodansha, está finalizado, e conta a história da Mizuri Kono, que é uma estudante do ensino médio que quer entrar numa faculdade da hora, só que, pra isso, ela se esforça aí, ó, pra caramba pra tirar nota alta. E por essa razão, ela não tem lá muita amizade com as suas amiguinhas. Só que durante um passeio escolar acontece uma coisa muito esquisita, cara. O ônibus desce a ribanceira, morre um monte de gente e as pessoas que sobrevivem precisam se unir para continuar vivos aí no meio da floresta. Só que no meio dessas pessoas há um assassino. Cara, eu gosto muito dessas obras, tipo de... que sempre tem um lobo ali no meio dos cordeiros, sabe? E o jeito que ela conta a história, que ela enriquece os personagens. Os personagens não estão ali só pra morrer. Todos eles têm um background. Você entende por que cada personagem é daquele jeito. Você tem aquele personagem que sofreu bullying, você tem aquele personagem que ninguém gosta, sabe? Você tem aquele personagem que é o amigão da galera, mas ele tem problemas. É muito, muito bom esse mangá. 6 volumes. A Keiko sabe como ninguém
falar sobre jovens, sobre adolescentes e seus problemas. Você tem até o próprio Vitamin, né, que veio também pela JBC. Sensacional também. Cara, vale muito a pena vir de novo, porque já não acha mais. A obra é maravilhosa, é uma obra que devia estar sempre em produção. Quando veio Limit e veio Vitamin, eu achei que viriam outras obras da Keiko, e eu acho que necessita, o Brasil precisa conhecer mais obras dessa mulher. A Keiko, né, cara, eu acho que ela tá no mesmo grupo de artistas, de mangakas do Inio Asano, na minha opinião, sabe? Tenho aqueles mangakas que me fazem sentir, me fazem ficar animado, me fazem... Por exemplo, Makoto Yukimura, ele é um cara que a narrativa dele é absurda, cara. Você pega um Planet, você pega um Vinland Saga, é absurdo. Aí você tem um Inio Asano e uma Keiko Tsunobu que eles entram no seu psicológico, eles te botam num lugar, numa posição na leitura que é desagradável, sabe? Mas não no mau sentido, no bom sentido. Eu falo que são poucos autores que conseguem me fazer sentir coisas lendo, sabe? Ela sabe te incomodar, né? Isso, te incomodar. E esse incomodar não é ruim, tá? É bom. A gente se incomoda porque a gente, às vezes, se relaciona com a situação, ou às vezes a gente se enxerga, né, como a vítima ou como o agressor da situação, e isso é muito bizarro. Eu fiz um vídeo recente, talvez no dia que lançar esse podcast vai ter saído já. Eu nem sei nem qual vai ser o título dele, mas vão ser mangás que marcaram minha vida. Assim, o título mais ou menos vai ser algo nesse sentido. Onde eu falo sobre obras que me marcaram de alguma forma na minha trajetória, seja de leitor, seja pessoal. E um que eu falo muito é o Vitamin, né? Que ele me marcou muito porque na leitura dele, eu identifiquei uma pessoa próxima de mim que tava passando por uma situação bem parecida, sabe? E eu falei, caraca, peraí, dentro dessa história toda, quem sou eu, sabe? Tipo, tá, a pessoa que tá aqui é a pessoa que... Quem sou eu dentro desse contexto? E eu me enxerguei numa situação que eu falei, não, eu tô errado, eu não tô numa posição certa, sabe? Olhando de fora, olhando por cima, a visão estratégica do negócio, eu não é certo, tô errado. Isso mudou totalmente minha forma de enxergar as coisas dali pra frente. E Limit, ele tem isso daí. Eu brinquei até uma vez que eu ganhei Limit, né? Eu tenho uma amizade grande com o pessoal lá da Mirani Comics, né? Um abraço pro Almir e pra Viviane. E eles leram Limit e falaram, Luiz, você já leu? Eu falei, não. Eu tô te mandando, porque é muito bom. Você precisa ler. Você precisa conhecer isso daí e falar no canal do Moshiroi, porque nunca vi ninguém falando sobre ele. E, inclusive, eu tô devendo esse vídeo ainda, mas Limit eu brinquei que é uma mistura de Battle Royale com uma pitada de Rebelde, sabe? É bem isso, sabe? Tipo, ele é um drama escolar? São dramas que todo adolescente às vezes passa, ou se identifica, ou vê, ou vivencia. Só que o contexto disso que é muito interessante, sabe? O contexto que ela coloca essa situação é muito bizarro. É que nem, sabe aqueles jogos que tinham de improviso, sabe? Um lugar, você saca um lugar. Uma situação, sabe? Que você ia sacando as coisas e formava uma situação. Comprando um cachorro quente na fila da Praça Nossa, sabe? Na Praça Nossa, tipo, uma coisa assim. É uma coisa que não casa muito e é mais ou menos isso. Não faz tanto sentido o contexto no geral, se você olhar por fora, mas ao mesmo tempo faz todo sentido, sabe? Ele conversa muito bem e ele potencializa as coisas da obra. Os sentimentos, as ações, tudo é potencializado pela situação que ela se coloca a obra. É muito bizarro isso. É muito impressionante do jeito que ela consegue fazer uma obra dinâmica e ao mesmo tempo contemplativa, porque você pra olhar as páginas do mangá, as cenas que ela faz daquela floresta, você realmente parece que ela pegou no storyboard, ela desenhou aquela floresta inteira e fez as páginas baseado naquele desenho, naquele mapa que ela criou, porque quando você lê a história e você vê eles caminhando de uma ponta pra outra e voltando, você vê claramente que faz sentido, porque tanto na ida quanto na volta, você vê os mesmos trajetos, você vê ali a parte que tem árvores, a parte que tem um rio, a parte que tem uma montanha do lado. Não é que nem o campo de futebol dos Super Campeões que é infinito, né? Tipo, não tem sentido. Exato. Já no Limit não, cara. Você realmente vê aquele mapa, você vê que aquilo ali foi bem pensado, sabe? Você sente o tempo passando conforme eles vão andando ali pra procurar alguma coisa pra comer, ou procurar alguém, ou procurar algo. Limit, uma ótima opção. Acho que deveria voltar a vir pela JBC. Eu acho que a JBC deveria trazer Limit, trazer o Vitamin e trazer mais obras da Keiko JBC. Bem isso mesmo, cara. Quando você pensa assim no Limit, né? Que acontece? A gente tem uma história que ela começa de um jeito e ela se transforma, né? No meio do primeiro volume, principalmente. Se você entrega um Limit falando assim, gente, isso aqui é um shoujo, tá? Dá uma lida, lê essa história. Ninguém consegue decifrar e imaginar o que vai acontecer nela. Ela muda gradativamente de teor das coisas e isso é muito interessante.
bastante. Ela passa de um drama de sobrevivência pra um drama psicológico, depois ela vira uma história da superação, assim, e tal. E ela vai andando nos contextos dela, sabe? E não é que ela vai andando porque, o autor quis fazer assim e amém. Não, isso faz parte até do desenvolvimento dos próprios personagens, cara. Isso que é muito interessante que ela consegue fazer na obra. Nada é colocado à toa. É um tipo de obra, né, que a gente tava falando que demografia no Brasil podia até cair, né, as pessoas pensarem tanto em demografia. Se você falar que essa obra é um shoujo, funciona. Se você falasse que essa obra é um josei, funciona. Se você falasse que essa obra é um seinen, funciona. Sim. É o que eu falei até do Asano, né? Se você lê o Boa Noite Pum Pum, é uma história que ela vai andando nos gêneros e nas cada temáticas. É uma obra cheia de gatilhos gatilhos também, né? Boa Noite Pum Pum. E o Limite também é mais ou menos isso. Cada volume ele apresenta um elemento que vai complementando ali. Aqui você vai conhecer um pouquinho sobre tortura psicológica. Aqui você vai conhecer um pouquinho sobre, sei lá, a psique do personagem tal. E o que eu falei, isso você vai se identificando algumas vezes, né? Por isso que te incomoda. Que você olha e fala, pô, esse cara aqui é o maior cuzão, cara. O que ele tá fazendo? Mas eu, às vezes, também faço isso. Às vezes eu penso isso na minha cabeça, sabe? É aquela questão da sociedade, né? É que essa quebra do paradigma da sociedade em Limite que acontece, que é o que avança na história. Não tem sociedade onde eles estão ali. Então, você não tem mais que guardar os seus sentimentos, os seus pensamentos, né? A gente faz muito isso no dia a dia. Você, às vezes, olha o negócio e tem vontade de matar a pessoa. Tipo, mas você não. Você só responde um ok, sabe? Só é blasé, assim, na resposta sua. Mas será que se você não tivesse o conceito de sociedade, o conceito de cidadania e tudo mais, você agiria dessa forma? É aí que os extremos são expostos em Limite, cara. Isso é muito interessante. Infelizmente, nós tivemos problemas de conexão aí com a nossa amiga Mari, do Mangás Brasil. Porém, nós temos o Luiz. O Luiz também escreve lá no Mangás Brasil, né, Luiz? Olha só. Sim, pior que é verdade. A gente foi convocado, na verdade, né? Tipo, foi uma convocação tipo do Tite, que foi feito pra nós, pra mim e pra minha esposa, né? A Julie convidou a gente. Eu tenho uma relação muito bacana com a Julie, um abraço pra ela também, porque é uma pessoa maravilhosa. E entrou em contato com a gente, né? A Julie e o Fábio também, um abraço pra ele também, pra falar se a gente tinha interesse de fazer parte, mas que eles queriam alguém pra auxiliar um pouco na parte de audiovisual, né? Então eu entrei meio que quase como um consultor audiovisual pra Mangás Brasil, inicialmente, ajudando até mesmo na parte de como fazer os conteúdos, equipamentos e como a gente vai fazer pra postar e como que a gente pode incrementar isso. E hoje eu tenho um quadro fixo na Mangás Brasil em vídeo, né? Que é o MB News, que eu pego os resumos das notícias da semana e faço um catadão, sabe? Como se fosse aqueles resumos em poucos minutos do que aconteceu. Eu faço um catadão disso lá na Mangás Brasil, de uma forma tentando ser mais descontraído possível, mais direto ao ponto possível, auxilio nos conteúdos audiovisuais e também com os textos também. Estou com alguns textos pendentes que eu tenho que entregar pra Mari, inclusive, ela tá me cobrando, de obras que a gente já resenhou aqui e tudo mais pro site, né? Então, a Mangás Brasil, no Facebook tem o grupo da Mangás Brasil, tem a página da Mangás Brasil lá também. Você encontra também lá no Twitter, a gente tá com postagens diárias, então se você gosta de se informar pelo Twitter, segue a Mangás Brasil, que lá você vai receber as notícias também do que tá acontecendo no dia a dia. O Instagram também, eu acho que, assim, na minha humilde opinião, é o lugar mais forte de notícias da Mangás Brasil, né? Onde lá tem as notícias de animes, sobre mangás, sobre games, sobre o mercado editorial no geral, tudo você encontra lá. Se quer saber o que lançou, teve de anúncio de mangá, você vai encontrar tudo lá na Mangás Brasil. Checklist do mês vai estar lá na Mangás Brasil também. Aí a gente tem também o nosso podcast, que é o Mangá com Leite, né? Semanal, a gente fala sobre mangás no geral, mas tenta envolver também algumas outras coisas de anime, jogos e tudo mais. E também você vai encontrar a Mangás Brasil no YouTube, né? Com esses conteúdos. A gente tem agora um conteúdo que a gente tá fazendo com bastante frequência, que é o Mangás em Mãos. A gente pega os lançamentos, os mangás que estão chegando e faz um vídeo rapidinho, de 2 minutos ali, 3, mostrando a obra, abrindo o mangá, mostrando a capa, contra-capa, lombada, tá bem legal também. E também o site, né? Eu falei do site, o site teve uma reformulação geral e tá totalmente reformulado, tá com uma agenda de postagens, de textos muito bacana, bem concisa, assim. Então você vai encontrar review de muita coisa bacana sendo feita lá no site da Mangás Brasil também. E se você gosta de vídeos e dicas, você gosta daquele aconchego, de se sentir mais próximo da pessoa, o Luiz tem o Moshiroi aí, ó, que dá dicas de mangás também, né, Luiz? Isso, o Moshiroi é um projeto que nasceu lá atrás como um podcast. Inclusive eu tenho que voltar com o podcast, tô me cobrando, cara, e eu me sinto mal, de verdade, porque eu tive um hiato no podcast
podcast porque eu não tava dando conta da produção em si, né? Eu, pelo menos, falo por mim que edição de podcast eu acho muito mais difícil que edição de vídeo. Se eu tenho um probleminha no vídeo, no áudio, eu tenho mais de uma forma de disfarçar. No áudio, não. O áudio é só o áudio. Então, se eu tenho algum problema, eu tenho que me virar ali e resolver o problema ali, entendeu? No fim das contas, em podcast, se você, sei lá, o Craig apitou, o microfone fez barulho, não sei o que, cara, já era. Você perdeu aquela fala todinha. Ou às vezes perdeu o episódio inteiro, né? Às vezes você perde continuidade e a continuidade pode ser imensa. Eu tenho um episódio que eu tive que gravar 4 vezes, o mesmo episódio. No sentido assim, eu gravei, salvou um pedaço, depois salvamos outro, com convidado ainda, né? Que beleza. Mas aí, a gente tem o podcast do Mochileiro. Se você procurar, você vai achar ele ainda. Tem bastante episódio até lá. A gente vai retornar, eu prometo. Se você é ouvinte do Mochileiro, já foi algum dia, pretende voltar, por favor, não abandona a gente vai voltar. Eu já tô com 5 episódios gravados, eu tenho que dar linha na pipa, entendeu? Mas agora eu consegui contratar um editor e agora eu vou conseguir botar esse rolê pra rolar legal aí. O Luiz também participa de um projeto muito bacana, que é o Manga Awards, né? Isso, Manga Awards, que é uma ideia psicodélica da minha mente conturbada que eu tive ano passado. E agora que eu fiz rolar, consegui fazer acontecer, eu tenho esse compromisso com vocês, que ano passado eu queria fazer uma coisa no meu canal. Eu falei, não, vou fazer um videozinho legal com os convidados e tal, fazendo uma premiação. E foi crescendo o negócio, foi crescendo e virou uma premiação meio que oficial. Eu não vou falar oficial, mas uma premiação organizada. Oficial, a partir do momento que as editoras compraram o rolê, é oficial. Todas as editoras participaram e esse ano a gente vai fazer diferente, a gente vai fazer um negócio mais elaborado, um negócio maior, mais megalomaníaco, mais noite sem dormir e vai ser bacana, vai ser legal. Ano passado eu tava zumbi, eu cheguei a dormir 4 horas em uma semana produzindo o Manga Awards, mas esse ano tem muita ajuda de muita gente, inclusive o Raul está convidado para participar lá também do evento Manga Awards, tá? Mas é um evento de mangás, cara, que assim, até falei, né, eu sinto a comunidade de mangás, no geral, muito dispersa, né, muito desunida, em alguns sentidos. É muito cada um pro seu canto e eu não vejo, sempre se interagem os mesmos com os mesmos e eu queria fazer um negócio diferente, então eu quis fazer um evento que colocasse todo mundo que gosta de mangá no mesmo lugar, falar, gente, isso aqui, ó, vamos celebrar esse ano que aconteceu, um ano bom, né? Esse ano eu acho que tá melhor ainda. Foi um evento que teve, cara, foram números absurdos. Foram 5 mil, quase 6 mil votos do público, votos únicos, não podia repetir voto, então se você votou uma vez, você não votava duas, então quase 6 mil votos únicos, né, nas categorias. Foi uma live que teve 2.300 visualizações, cara, 2.300 espectadores em live assistindo. Foram números absurdos, cara, absurdos, com patrocínio da Pipoca Nankin, Devir, JBC, New Pop, Todavia, Darkside, Studio Armon. Teve muita gente na parceria disso. Pô, teve clipe no meio do negócio, cara. Ricardo Cruz mandou um clipe pra nós, pra passar no evento. Teve mensagem de editor. Cara, foi muito louco. E você aí na sua casa, no ônibus, no trabalho, quais mangás você gostaria de ver no Brasil? Quais mangás vocês gostariam que voltassem a ser publicados no Brasil? Mande aquele e-mail gostoso pra mda@ncsvmodogeek.com.br. Nós queremos saber a sua opinião. Nós ficamos por aqui. Até o próximo programa. Tchau. Maybe
survive.